Saraswati Devi Gauravani Pracharite Nirvishesha Shunyavadi Pasajaya Nishakarite Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. De hoje, tá bem? Ele já tem o tema lá para falar para a gente, ok? Então vamos lá. Aí.
Ari Gopal vai fazer a leitura. Gita. Mas se quiser também é melhor. Vai ser bom. Bom, está lá na cadeira. Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Eu vou ler aqui o verso 1, é o iníciozinho mesmo. E aí nós vamos recitar, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, já teve essa ideia de iniciar novamente a leitura do Gita, que a gente sempre fazia aqui com o nosso professor Gopal Adasa, né? E aí, no verso 1, Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, após meus filhos e os filhos de Pandu se reunirem num lugar de peregrinação em Kurukshetra, desejando lugar, o que fizeram eles? E aí Sanjaya disse: Ó rei, após observar o exército disposto em formação militar pelos filhos de Pandu, o rei Duryodhana foi até seu professor e falou as seguintes palavras: Ó mestre, olhe só o fabuloso exército dos filhos de Pandu, tão habilmente disposto pelo seu inteligente discípulo, o filho de Drupada. Nosso bate-papo está atrelado entre a consciência de Krishna e a Semana Santa, né, no caso do Sábado da Aleluia, onde Cristo breve vai ressuscitar, e essa relação entre Jesus e o Gita. E eu escolhi esse trecho porque ele fala do olhar. Um ponto importante de Cristo é o seguinte: quem tem olhos, veja, quem tem ouvido, ouça. E aí ele não fala isso à toa. Quando Jesus diz que quem tem olhos, veja, ele traz a necessidade de você enxergar além do óbvio. Que esse diálogo com o Dhritarashtra e Sanjaya tem as nuances nesse sentido. Dhritarashtra, ele representa aquele que não enxerga, né? Inclusive era um rei cego, mas o rei cego não era só cego da visão, era uma cegueira que não vai além do que ele acha que consegue controlar ou comandar, que está muito atrelado a esse despertar da mente de Jesus. Ambos, tanto a consciência de Cristo como a teoria salvífica de Jesus, eles estão atrelados ao Dharma. O Gita todo fala dessa necessidade de a gente aprender, né, nesse mundo material, que é karmático, com karma, transformar, ou transitar, ou transmutar para entrar no Dharma. O Dharma é o maior sentido do indivíduo que tem essa consciência de Cristo. De Cristo e de Krishna, né? Ambos estão atrelados a esse movimento de saída desse mundo material, que é o apego, para o outro mundo, o outro olhar, né, que é
olhar espiritual. Fácil? Não é fácil. Constantemente estamos bebendo do cálice de Maia. Quando a gente aponta um erro do outro, quando a gente olha para o outro com desdém, quando a gente olha para o outro, não, eu sei mais. Eu tenho tanto de estudo, eu tenho tanto de tempo. Você está bebendo o chá amargo de Maia. Não se engane que você está nessa festinha. É um perigo, né? E quando o Cristo ele chega assim, olhar e ver como as coisas são belas. Lá no Sermão da Montanha, se você quer conhecer Jesus, de fato, é só no Sermão da Montanha que você vai encontrar Jesus. Quais são as bem-aventuranças mesmo? Bem-aventurado, humilde, e etc. O resto, eu diria que é mais para você ter um entendimento histórico, ou uma experiência dos apóstolos, uma experiência dos escritores, né, de Paulo. Essas são as experiências importantes, mas não é o mais importante. O mais importante é você subir a montanha junto com Jesus e entender o Sermão da Montanha. A maioria das pessoas que falam de Jesus nem sabe que existe esse sermão. Como você pode se chamar de cristão se você não conhece o Sermão da Montanha? É a mesma coisa com um devoto, né? Como você não entende o livro sagrado Gita, o Bhagavad Gita, né? Porque é um diálogo, é um grande diálogo, mas o diálogo ele só começa a partir do segundo capítulo em diante. O primeiro é como se tivesse assim, uma cena para Krishna ouvir. Ele escuta as demandas, depois dessa escuta ele vai dialogar junto com todos aqueles personagens que estão lá. Mas a gente tem que aprender o que eu escuto. Será que eu presto atenção no outro? O gancho comunitário é esse grande diálogo. Muitas vezes a gente quer repetir frases, a gente quer repetir leis, muitas vezes querem ser dogmáticos, burocratas da fé, mas na prática não somos uma comunidade. Na prática nós não olhamos o outro que está com dor de dente. Na prática não olhamos o outro que não tem um dinheiro para comprar alguma coisa. Na prática nós não olhamos a dor do outro. Por quê? Porque o outro tem que estar assim porque ele não está preparado, ou ele não canta o Barra Mantra. Então isso é uma visão farisaica. Não se engane não, que a nossa comunidade, nós também temos os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que fizeram de tudo e conseguiram matar Jesus na cruz. Fizeram de tudo, toda a política. Por quê? Porque eles eram presos, encaixotados dentro da lei. E olha, essa não é culpa deles. Muita gente acha que a lei nos salva. A lei, porque é uma pessoa desestruturada, desequilibrada. Então, antes era um alcoólatra, antes era um viciado em diversas outras coisas. Pega a lei, abraça a lei como uma forma salvadora dele ser uma pessoa melhor. Não é. É um todo engano. E aí ele está de novo bebendo do cálice em Maia, né? Mesmo falando de Cristo. Não adianta, né? Eu fiz essa relação e eu fiquei pensando assim, o Mahamantra, Gita, Krishna, Jesus, Sermão da Montanha, os apóstolos, e eu disse, pois todos têm essa mensagem dármica. O Dharma é de suma importância, você entender a sua missão, né? O entendimento da missão na sua vida aqui e agora, para ser uma pessoa melhor. Para ser uma pessoa melhor, você precisa voltar para você. Quando você volta para você, enxerga os seus defeitos, suas dificuldades, suas virtudes, aí você esquece de apontar para o outro. Não mais se preocupa em dizer, ela está vestindo sari. Ela não está vestindo sari. Não, ele
ele está com a cante errada. Isso é farisaico. Né? Farisaico. Complicado demais. Então a gente precisa, com muito afeto, mostrar a essas pessoas que eles estão presas a essa lei, que diz, não, vamos transmutar isso, que a cultura cristã, no grande diálogo que nós conhecemos, ele diz, olha, toda essa guerra, todo esse conflito, a gente tem que às vezes sim, não podemos nos acomodar. Mas isso poderia ser evitado? Poderia, mas não foi. E aí? Você tem que ir à luta. Pare de ser covarde. Pare de... não confunda você ser uma pessoa determinada, destemida, consciente, com que é uma pessoa que vai... tem um princípio que é muito mal... Não, tem essa intimidade negligência também, que é perigosa, porque muitas vezes a gente diz, é a intimidade negligência, eu tenho que ficar distante. Né? Eu não vou me aproximar de ninguém, porque aí eu consigo manter puro. Mas, caso se maia. Olha, é um grande equívoco você achar que quanto mais você se isola, quanto mais você se coloca no pedestal, você vai usando o cristianismo se santificar. A mensagem de Cristo, ele veio justamente nos tirar dessa dualidade existencial. A dualidade existencial é o que eu vim fazer aqui, né, e o que eu posso ter aqui. É uma dualidade. Ter e ser. Pode coexistir? Pode. A partir do momento que esse ser tenha consciência que o ter é seu certo. Não o contrário. Quando você tem e ele vira seu certo, mais uma vez você toma um gole do cálice de Maia. E aí, o cara já está lá. Então, assim, essa nuance que Cristo nos coloca, e eu coloquei assim, propósito dele de salvar o homem. Muitos cristãos, eles perturbam esse salvar. Ele veio salvar você de você mesmo. Você é o próprio demônio. A maioria dos cristãos, principalmente os neopentecostais, ele quer culpar o demônio pela situação que ele está. Não. É nítido que o demônio pode até existir, pode, mas ele não tem esse poder quando você está blindado da inteligência espiritual, né? da conexão com Cristo ou com Krishna, né? Não há espaço para essa entidade maléfica. Agora, se o teu coração está cheio de maldade, mesmo cantando Hare Krishna, mesmo falando de Jesus, ali o teu demônio está ativado. Então Jesus veio salvar. Não é que Jesus veio salvar o mundo, ele veio salvar você de você. Porque o maior inimigo é você mesmo, com você. Você é o sabotador, você é o invejoso, você é o medroso, você é aquele que é rígido. Cachaceiro de Maia. Aí toma outro cálice de Maia. Acha cálice de Maia. Então, esse ficar atento, né, eu vejo essas verdades que percorrem pelo mundo material, é uma verdade? Mas é uma verdade que nos eleva, que nos salva? Não. Agora, para a gente deixar essa verdade que a gente aprendeu no dia a dia, na escola, na universidade, com os nossos pais, né, com os pastores, com os padres, com os gurus, sei lá mais quem, e encontrar uma verdade que é a verdade transcendental, que é a verdade espiritual, é você cada vez mais tomar conta de si. Não confunda tomar conta de si como individualista. Não. É um caminho para a individuação. Individuação é diferente de individualidade.
Espirituação é aquele que entrou finalmente num percurso de maturidade, onde ele percebe o que soma e o que não soma, e que os espaços negativos não vai mais afetar ele. Ele respeita A, B, C, né, que é negativo, que é perturbador, mas ele tenta não entrar nessa conexão, ele tenta não ficar perturbado com os que querem perturbar. Então, assim, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas ela sempre está rondando. Ela sempre está assim. Espera aí que eu vou desmontar esse cara. Espera aí que ele vai entrar de novo no jogo. No jogo do quê? Das perturbações. As perturbações, elas são muito mais internas do que externas. Externas apenas nos coloca como espelho. E aí reflete a nossa perturbação interna, e aí a gente termina entrando nesse movimento perturbador. O Prabhupada, ele falou de Jesus. Vamos escutar o que ele falou. Prabhupada tinha uma visão profundamente respeitosa sobre Jesus Cristo. Ele frequentemente ensinava que Jesus é um grande devoto de Deus e um verdadeiro mestre espiritual. Aqui estão os principais pontos do que ele dizia. O primeiro ponto: Jesus como Filho de Deus e devoto puro. Srila Prabhupada afirmava que Jesus é um Filho de Deus no sentido de ser um servo íntimo e puro do Senhor. Para ele, isso não era exclusivo. Todos são filhos de Deus. Mas Jesus estava plenamente consciente dessa relação. O ponto 2 é que ele era um guru verdadeiro. Ele dizia que Jesus deve ser aceito como um guru autêntico, pois ensinava amor, devoção e obediência a Deus. Prabhupada criticava não Jesus, mas aqueles que não seguem seus ensinamentos de fato. Ele dizia: Jesus é nosso guru, ele ensinou como amar a Deus. O terceiro ponto era a ênfase no amor a Deus. Segundo Prabhupada, a essência da mensagem de Jesus, amar a Deus acima de tudo, está em perfeita harmonia com o Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção, né? O quarto ponto, a não violência e compaixão. Ele também destacava os ensinamentos de compaixão e não violência de Jesus. E às vezes criticava práticas como o consumo de carne, dizendo que muitos cristãos não seguem o espírito original dos ensinamentos de Cristo. E o quinto ponto, a unidade espiritual entre religiões. Que Prabhupada via as religiões verdadeiras como caminhos que levam ao mesmo objetivo: servir e amar a Deus. E ele não via conflito essencial entre o ensinamento de Cristo e a consciência de Cristo. Em resumo, para Prabhupada, Jesus foi um devoto puro de Deus, um mestre espiritual genuíno, um exemplo de entrega e amor divino. Mas ele enfatiza o mais importante. O mais importante é seguir os ensinamentos de Jesus, não apenas professar fé nele. Isso aí. Aí é a ciência da autorização. E qual o sentido da Semana Santa, já que estamos, Qual o sentido da morte de uma pessoa que veio salvar nós mesmos? A gente não vê sentido nisso. E teologicamente, filosoficamente, há um sentido. Aquele corpo que percorreu, ensinou, mas que também teve raiva. Jesus teve raiva. Se decepcionou, chorou, ficou aborrecido, teve fome,
teve sede, foi tentado, precisava morrer, para depois ressuscitar. Metaforicamente, essa é uma linha que nós temos que pensar no sentido teológico, filosófico. Nós precisamos morrer para depois reviver em Cristo. Quando você é iniciado, recebe um novo nome, é uma nova identidade. Isso não significa que você finalmente agora eu estou no patamar superior. Pelo contrário, você agora que vai lutar cada vez mais para ficar distante do saboroso, cheiroso e super tentador cálice de Maia. Eu vou encerrar nosso bate-papo com uma frase do Prabhupada, né? Ele fala: somos como peixes fora d'água. Assim como um peixe não pode ser feliz a menos que esteja na água, nós não podemos ser felizes longe do mundo espiritual. Siga Prabhupada que alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Alguém pode falar, perguntar? Eu queria agradecer, né, a sabedoria profunda, né? Assim, Muito consegui bom. fazer o link, né, do cristianismo, que a data está sendo comemorada hoje, né? A data Hoje de é amanhã, né? Sábado de aleluia hoje. Hoje é o dia da ressuscitação. É amanhã. Mas assim, é fazer esse link do cristianismo com a consciência de Cristo, né? Faz muito bem, né? Faz bem, Assim, é muito iluminante. Tem alguma pergunta a vocês? Comentários para mim. Tem, só ele colocou sobre essa coisa de diário, né, tal. Tem um passatempo de um discípulo de Prabhupada, Miranda, e acho que foi um sannyasi, que se desviou-se, né, caiu no cálice de Maia, né. Aí, alguns devotos que estavam, né, nessa condição de se sentir muito por assim, elevado, quase não. E criticou, chegou para a Prabhupada e criticou. Disse: Prabhupada, tal Maharaj caiu, para uma situação. Isso ele não pode mais agregar. E tomou de ofensa aí. Prabhupada falou para ele: vocês estão criticando o devoto de Cristo. Vocês estão piorando mais a situação dele do que crítica. Então ele tem mais ou menos a colocação dentro do Prabhupada Miranda, né? Eles levaram uma situação de uma pessoa que estava seguindo, né, a consciência de Cristo, ele se desviou. E os que estavam seguindo chegou correndo para a Prabhupada que ele era caído, ofendendo e tal. E Prabhupada chegou à situação dizer que eles não deveriam fazer isso, que eles estavam quase que empurrando ele a cair mais na existência material. Essa condição que você comparou da. É perigoso quando a gente fica muito zeloso e eles se acha aquele que tem autoridade para sinalizar os caminhos. Os fariseus faziam isso, né? Os fariseus, eles eram doutores da lei e eles se achavam a pessoa santa, preparada para levar a tudo essa formatação de transcendência, que na verdade não é. Tanto é que quando Jesus interrogaram Jesus, dois pontos importantes que precisa lembrar na Páscoa. Né? Quando Jesus qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? Fica aí. Era para pegar Jesus na peça, né? E aí ele disse: olha, 2 em 1. Ama a Deus sobre todas as coisas, no próximo como a ti mesmo.
fazendo essa conexão dos outros que já estão inseridos. Porque se você ama o próximo, você não mata ele. Se você ama o próximo, você não vai cometer adultério, roubar. Né? E se você ama a Deus, você não vai fazer Sucumbir à Maia. A Maia, pois é. E também. Encher a cara, né? Já vai o caso, mas. E também tem outro ponto lá, no momento, onde os fariseus também, a gente tem que ter um cuidado em relacionar o fariseu ao nosso movimento, aquelas pessoas que são muito apegadas à liturgia e a. Não que não é importante, é importante. E essa liturgia, esse movimento de consciência de Cristo também é isso, mas não pode ser só isso. O amor é muito mais importante que isso. E aí uma adúltera chegou, né, com os fariseus também, e aí jogou nos pés de Cristo. E aí Cristo, o que é que está acontecendo? Essa aí foi pega em adultério. A lei obriga ela a ser apedrejada até a morte. Jesus sabia, quando estava escrevendo ali, que existia ali uma incoerência. Porque se um dos mandamentos é não matarás, ali quando ele escreve, então ele escreve, não matarás, aí ele faz uma certa, como querem, uma lei de matar. Ele não fala isso. Isso aí é isso que eu falei para a teologia. Mas está explícito nos outros cânones, nos outros livros. E aí eles estão, aquele que não tem pecado, que lança a primeira pedra. Então, esse é o ponto que a gente tem que aprender dentro da Semana Santa, essa conexão com Jesus, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. E aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Se praticar essas três coisas, só vão mandar no meu Você está bem próximo de Cristo, de Cristo e bem longe do caso de Maia, que é gostoso, mas é perigoso. O que tem desse vaidade, ganância, falsidade, orgulho, o que mais? Diga aí. Inveja, medo, covardia, tá cheio. E o desfrute material, né? O desfrute. Uma curiosidade desse livro que deu, né? Trouxeram uma mulher adúltera pega em flagrante adultério. Mas cadê o homem adúltero que estava com ela? Então, era falsa a acusação, né? Como a falsidade. O homem, a hipocrisia da lei, gente do Estado com a lei, quer levar isso, fazer você levar a Deus. Eu tenho minhas dúvidas. Isso é Maia. Quem representa bem esse cálice de Maia é a música que Alcione cantava, né? Gostoso o veneno. É gostoso o veneno, mas afasta cada vez mais da espiritualidade e principalmente da inteligência espiritual. O que nos falta cada vez mais é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a necessidade de você saber discernir. O que é discernir? Isso é próprio, isso é impróprio para o meu avanço espiritual. É isso aí, o movimento, uma dos alicerces, ou podemos dizer assim, o principal alicerce desse projeto do Krishna West, né, que nós estamos desenvolvendo aqui, né, é justamente esse. Está mais focado em você ter a inteligência transcendental, no conhecimento. Porque o conhecimento transcendental, ele é poder, ele é poderoso, né? E nós não podemos avançar espiritualmente se você não tem um conhecimento. Você não pode se tornar perito se você não tem um conhecimento. Isso é em qualquer departamento que você faça, né? Na escola, na universidade, no trabalho. Se você não tem uma informação, um mestre, um orientador, você não pode ter o conhecimento para alongar o objetivo. Então, o Krishna West está alicerçado nisso, a consciência, a inteligência, trabalhar a inteligência, fazer ela se desenvolver
espiritualmente, que a inteligência é superior à mente e superior aos sentidos, né? Como ela está próxima da consciência, então ela está ligada com a alma, que é a consciência, é a sabedoria, né? Então o Christian West está alicerçado nesse projeto. Não é que não canta, nada disso não, mas assim, a base é realmente a inteligência, o conhecimento. Entendeu? Gratidão, Tintaragem, gratidão, Lupala, Haribol!